Saudações, amigos! O autor de 48 Horas para Empreender, Fraser Doherty, teve sua primeira ideia de negócio quando era criança. Morava em frente à sua casa um fazendeiro que fazia pequenos negócios como agricultura, criação de gado e galinhas. O negócio dos ovos empolgou muito Fraser. Ele pensou que este negócio era bom. Requereria menos esforço. Teria apenas que alimentar as galinhas e depois vender os ovos. Essa foi sua primeira ideia de negócio. De onde começou a jornada empreendedora. E como Albert Einstein diz, a mente que se abre a uma nova ideia jamais retorna ao seu tamanho original. Essa pequena ideia ajudou Fraser a iniciar seu negócio, porque no dia seguinte, Fraser foi até o fazendeiro e pediu alguns ovos de graça, fazendo uma expressão inocente. E ao ouvir isso, o fazendeiro deu-lhe alguns ovos. Fraser foi para casa e os colocou em cima da TV. As antigas TVs, especialmente a dele, costumavam ter problemas de aquecimento. Por isso ele os colocou lá. Apenas 4 desses ovos chocaram. Esses ovos foram suficientes para ele. Pequenos pintinhos saíram desses ovos. Ele começou a cuidar desses pintinhos, alimentando-os de tempos em tempos. E após algum tempo, algumas das galinhas começaram a botar ovos. E então Fraser começou a vender esses ovos para seus vizinhos e amigos. E quando ele obteve lucro pela primeira vez, essa ideia começou a tocar em sua mente. Vou ter muito dinheiro. Mas um dia, quando ele chegou em casa, descobriu que a galinha tinha comido essas galinhas. Ele ficou muito deprimido ao ver isso. Dizem que uma vez que um leão tem sangue na boca, ele não para de caçar. Por isso o autor se tornou apaixonado por negócios. Ele havia entendido que se poderia ganhar muito dinheiro com negócios. Então, dos 8 aos 15 anos, ele iniciou muitos pequenos negócios e estabeleceu um negócio aos 15 anos, com a ajuda do qual ele se tornou milionário. Sim, e como você pode ver, tudo começou do zero. Ele não investiu nada. Apenas ideia, trabalho árduo e tempo foram investidos. Eu sei que o negócio de galinhas pode não ser muito prático para você, mas não se preocupe. Hoje eu vou te contar como você pode fazer negócios com os recursos que tem agora. Mas lembre-se, as ideias não são tão importantes. As lições são importantes, que Fraser seguiu, e você também deve seguir para ser um bom empresário. E vou compartilhar essas lições uma a uma do mesmo livro escrito por Fraser Doherty. Para entender essas lições, primeiro você precisa entender bem a história dele. Super geleia e milionário aos 15 anos. Se voltarmos à história do autor, essa pergunta pode estar passando pela sua mente. Como ele se tornou milionário aos 15 anos? A história é a seguinte: um dia o autor foi à casa de sua avó, e sua avó estava fazendo geleia lá. Quando provou aquela geleia, gostou muito. Depois, perguntou à avó se ela poderia ensiná-lo a fazer aquela geleia. E em resposta a essa pergunta, sua avó concordou. Naquele dia, ele aprendeu todas as receitas de fazer geleia. Depois, foi ao supermercado, comprou algumas frutas e começou a fazer geleia quando chegou em casa. E depois disso começou a pedir aos amigos e vizinhos que provassem. E o autor teve uma resposta muito positiva. Na verdade, muitas pessoas concordaram em pagar dinheiro por isso. E aqui ele obteve a prova de conceito. E então ele começou a fazer geleia em casa. O problema de fazer geleia em casa era que ele não conseguia fazer mais de 1000 potes de geleia por semana. E isso o impedia de transformar isso em um grande negócio. Então ele teve a ideia de fazer a geleia ser fabricada em fábricas. Depois, começou sua pesquisa. Como a geleia é fabricada em fábricas. Ao pesquisar, ele descobriu que o negócio de geleia estava diminuindo a cada ano. Porque havia açúcares artificiais na geleia, e as pessoas estavam ficando conscientes da saúde. E então ele começou a brainstorming novamente. E desta vez ele se concentrou em fazer uma geleia sem açúcar artificial. Uma geleia feita apenas de frutas e conservantes. Parecia simples, mas quando ele começou a fazer isso na prática, começou a enfrentar muitos problemas. Uma tentativa, 2 tentativas, 3 tentativas. Nenhuma geleia estava sendo feita com bom sabor.
Mas finalmente ele fez uma receita que não tinha açúcar artificial, mas era tão saborosa quanto a açucarada. Ele começou a vender a geleia feita de frutas naturais em supermercados. Assim que a geleia ficou saborosa, ele pensou em vendê-la nos supermercados, para que pudesse vender o máximo de geleia possível. E então, ele foi a um supermercado chamado Waitrose. Este supermercado dá oportunidades aos novos produtos para venderem seus produtos. Quando o autor foi conhecer o proprietário da Waitrose, ele gostou muito daquela geleia. E também gostou de ver um garoto de 15 anos tentando fazer um negócio. Ele achou aquilo muito interessante. Mas esse motivo não foi suficiente para dar uma chance a ele. Na verdade, ele disse que o negócio do autor tinha 3 problemas principais. Primeiro, bom nome de marca. Segundo, boa embalagem. E terceiro, reduzir o preço. Esses eram os 3 problemas pelos quais ele rejeitou o autor. Veja, a maioria das pessoas nem chega aqui. Ninguém tenta. Mas Fraser era teimoso. Sua ideia foi rejeitada, mas ele não desistiu. Ele foi a muitos especialistas em branding e marketing e começou a aprender como ele poderia fazer um bom branding e marketing. E enquanto fazia isso, ele teve a ideia de um nome. E o nome era Super Jam. E ele começou a colocar fotos de Superman, Batman, etc. em sua geleia, porque ele queria associar sua Super Jam a super-heróis. E com essa ideia, ele foi a muitas fábricas para que pudesse produzir sua Super Jam em massa. Mas todos os donos de fábricas rejeitaram sua ideia, chamando-a de infantil. Mas a verdade era que ele era um garoto de 15 anos, e sua ideia também era infantil. Quem aceitou o pedido do autor? Fraser, de 15 anos, ficou muito feliz depois de conseguir esse pedido. Ele foi ao dono da Waitrose. Mas assim que chegou lá, o dono da Waitrose rejeitou sua oferta, dizendo que a fábrica que concordou com seu pedido era muito cara, e por isso não haveria margem de lucro. Na verdade, naquela época, ele não gostou do sabor da geleia dele. Foi também um grande desafio. Foi bastante desmotivador para o Fraser, porque ele havia investido 1 ano em todas essas coisas. Mas ainda assim, sua ideia foi rejeitada. Muitas vezes ele sentiu vontade de desistir. Mas ainda assim não desistiu. Então, novamente, ele foi conhecer muitos especialistas e aprendeu o papel do branding e embalagem. Ele aprendeu que é muito importante para um produto parecer agradável, porque se a embalagem for boa, ela pode impulsionar suas vendas até 10x. Se você fizer um bom branding, as pessoas ainda comprarão mesmo que seu produto não seja tão bom. Para branding, o autor aprendeu que você precisa de um motivo único para torná-lo melhor do que seus concorrentes. Um pensamento veio à mente dele enquanto pensava nisso: 100% frutas, sem açúcar artificial. Ele decidiu que faria branding com isso apenas. Fará os clientes lembrarem disso. Isso é o que os levava à frente de seus clientes. E foi assim que eles fizeram algumas mudanças no branding. Depois disso, ele conheceu um novo dono de fábrica. E adivinhe, ele fechou o acordo desta vez. E então ele voltou para a Waitrose e explicou todas as coisas como margem de lucro e estratégia de branding. Ao ver isso, o proprietário da Waitrose ficou impressionado e concordou em comprar seu produto. Devido a isso, o autor fez 50.000 potes de geleia em um único dia. Depois de alguns dias, a notícia dele saiu no jornal. Seu negócio decolou e ele se tornou um milionário jovem. Não terminou aqui. Depois disso, o autor criou muitos empreendimentos bem-sucedidos, como negócio de aveia, negócio de assinatura de cerveja, etc. O que eu posso ensinar a você todas as histórias se eu quiser. Mas há algumas lições que se repetiriam em todas essas histórias, que são muito importantes para você entender. Você não precisa de uma ideia excelente para começar um negócio com 0 dinheiro. Essa é a primeira lição. Fuja do que é empreendedorismo. Veja, o autor conseguiu se tornar milionário começando do zero. Porque ele não apenas pensou em ideias, mas começou a agir. O autor diz que empreendedores leem toneladas de livros, ouvem podcasts, participam de seminários, consomem informações relacionadas a negócios, mas quando se trata de agir,
Eles recuam. Porque na realidade, eles são covardes. Eles pensam subconscientemente: o que acontecerá se falhar, se o negócio deles não crescer, se as pessoas começarem a zombar dele? Isso é o que você precisa entender. O autor conseguiu se tornar milionário começando do zero, porque não se concentrou apenas em aprender, mas se concentrou em agir enquanto aprendia. Porque as coisas que você aprende agindo, você não aprende com diplomas. Então, a primeira coisa, se você quiser começar um negócio do zero, comece a agir. Concentre-se em se tornar empreendedor, não quer empreendedor. E depois lembre-se desta segunda coisa, que é validação. Você viu como o autor validou seu negócio de geleia com seus amigos, familiares e outras pessoas. Da mesma forma, o autor compartilha mais uma história. Havia uma mulher chamada Rachel. Sua ideia era que havia muitos donos de cães em sua área. Eles não conseguiam dar tempo para seus cães. Não conseguiam levá-los para passear, o que incomodava muito seus cães. Então ela teve a ideia de um serviço de passeio de cães. A ideia era simples, mas não era um desperdício. Na verdade, para validar essa ideia, ela foi até seus vizinhos e começou a oferecer serviços gratuitos aos donos de cães. Muitos donos de cães aceitaram essa proposta. E depois de alguns dias, ela começou a pedir dinheiro pelo serviço. E a resposta foi positiva novamente. E assim que ela entendeu que havia uma necessidade disso, as pessoas estavam prontas para pagar dinheiro. Ela começou a reunir muitas pessoas assim, que podiam levar cães para passear em seu nome. De lá, ela fez um bom negócio e também escalou. Um exemplo semelhante pode ser retirado de Jack Ma. Ele validou seu site Alibaba com pessoas aleatórias e perguntou a elas se a ideia estava boa ou não. Então, sempre que você tiver uma ideia, pode validá-la. E continue agindo, seu cérebro continuará se abrindo, você continuará obtendo várias maneiras de fazer negócios. Agora vamos ver como você pode começar um negócio do zero. Lembre-se, as ideias não são tão importantes. A execução é importante. A ideia que estou lhe contando, muitas pessoas estão ganhando dinheiro com ela. A ideia é criar um canal sem rosto. Para isso você precisa usar um celular, laptop, iPad, o que você tiver. Então, basicamente, criaríamos um canal de YouTube sem rosto e tentaremos manter todas as coisas automatizadas. Nosso canal no YouTube terá como alvo o público estrangeiro e seu nicho será finanças. Porque veja, o público estrangeiro e o nicho de finanças, essa combinação de ambas as coisas proporciona um CPM e RPM altos, com o qual você pode ganhar muito dinheiro. E assim que você entender esse código, poderá criar centenas de canais assim. Mas, novamente, isso é muito difícil. Mas deixe-me dizer a você um processo de 5 etapas com o qual você pode começar. Primeira etapa é criar um canal. Crie um ID do Gmail e faça um canal no YouTube. Se você tiver que decidir o nome do canal, há um site chamado namelix.com. Coloque as palavras-chave de acordo com o seu nicho. Por exemplo, finanças. E clique em gerar. Em seguida, ele perguntará sobre o estilo do nome. Por exemplo, deixe-me selecionar médio. Aqui você pode descrever seu negócio como educação no YouTube. E depois de 2, 3 cliques você teria muitos nomes. Então você pode selecionar o nome e começar seu canal. Agora o canal está pronto, agora vamos para a segunda etapa. Agora você terá que selecionar um tópico sobre o qual pode fazer vídeos. Para isso, existem muitos sites como Answer the Public, Ask.com. Você pode ir lá e ver as palavras-chave que as pessoas estão procurando. Por exemplo, se eu pegar um título, como posso ficar rico? Então aqui eu posso ver o volume de pesquisa desse termo. Da mesma forma, você pode selecionar um título e depois começar a criar conteúdo sobre ele. Para isso, você terá que chegar à etapa número 3 e ficou muito fácil também para o conteúdo. ChatGPT, você deve conhecer. É gratuito por enquanto, pode se tornar pago no futuro, mas você pode usá-lo gratuitamente agora. Vá para o site e coloque o título, e você obterá muitos pontos assim. Você pode perguntar escrevendo:
Escreva um script de 2.000 palavras para este tópico. Quanto mais prompts você der, mais conhecimento você continuará obtendo, e você pode obter um bom conteúdo com a ajuda do ChatGPT. Você pode obter exemplos da vida real, histórias, etc., que tornarão seu conteúdo interessante. Em seguida, vá para a quarta etapa. A quarta etapa é criar o vídeo. Agora você pode usar o KineMaster para editar seus vídeos e use o InShot para criar miniaturas. Agora você pode usar o KineMaster e InShot no seu celular. É por isso que eu disse que você pode começar com zero dinheiro. Então, vá para a quinta etapa. A quinta etapa é otimizar o vídeo. Use tags relevantes, uma descrição interessante e a tag do título no início da descrição. Com isso, o YouTube entenderá sobre qual tópico é o vídeo. E depois disso, comece a promover seu vídeo. Poste em grupos do Facebook, no Instagram, etc. Se você postar o link direto do YouTube no Facebook, será melhor. E assim que você tiver 1.000 inscritos e 4.000 horas de visualização em seu canal, poderá se inscrever no Google AdSense. E quando você estiver inscrito no Google AdSense, poderá monetizar seu canal. E quanto mais visualizações seu vídeo tiver, mais dinheiro você ganhará. Se você tiver 10.000 visualizações, pode ganhar até 30 a 40 highlights por dia. E então, quando você se tornar popular, pode começar a trazer convidados para o seu canal. Você pode dar a eles parte de seus ganhos e pedir a eles que forneçam conteúdo. Desta forma você poderá criar mais e mais canais. Isso é chamado de diversificação. Assim você poderá ganhar dinheiro com muitos canais. Este é um dos métodos. Portanto, a principal lição que você deve aprender com a história de Fraser Doherty é que não precisa de uma ideia excelente para começar um negócio com zero dinheiro. Se tiver uma ideia excelente, ótimo. Se não tiver, também está bem. Você pode começar a partir do zero. E a segunda lição é a validação. As ideias devem ser validadas. Se você acha que a ideia não é válida, então não faça. Você pode fazer negócios a partir de ideias muito simples. E não precisa começar com grandes investimentos. Não precisa investir dinheiro. Invista tempo, ideias, trabalho árduo. E então, com o tempo, você também será capaz de se tornar um empresário de sucesso. Espero que essas lições inspirem você a começar sua própria jornada empreendedora. Lembre-se, a verdadeira magia está na ação, na persistência e na capacidade de se adaptar aos desafios que surgem no caminho. Boa sorte em sua jornada empreendedora.